Bom dia, amigos. O mundo tá meio maluco essa semana, então eu tava pensando, putz, eu tô meio depressivo, eu tô meio desanimado. Eu preciso fazer alguma coisa que me anime. Então, o que eu pensei em fazer? Ver o caso do Johnny Somali e ver como que tá o Johnny Somali esses dias, porque eu sei que ele tem um monte de julgamento pra ter daqui pra frente, então eu pensei, poxa, talvez o Johnny Somali tenha melhorado, talvez agora ele tenha se encontrado na vida e consertado parte dos defeitos dele. Mas não, eu achei que depois do último vídeo não tinha como ficar pior, mas tá ficando cada vez pior. Enfim, eu já fiz diversos vídeos do Johnny Somali aqui no canal e por algum motivo vocês adoram ele e parte de mim também adora ele. Então eu pensei em atualizar aqui como que tá a situação dele, mas antes disso eu vou só falar da lore do Johnny Somali aqui pra quem não assistiu os outros vídeos. Basicamente era um palhaço que ficava atrapalhando a vida de todo mundo lá no Japão. Aí ele tomou umas porradas, foi pego pela Yakuza, foi obrigado a gravar um vídeo pela própria Yakuza pedindo desculpa pelos erros dele. Aí depois disso ele foi lá pra Israel, onde ele acabou sendo expulso de Israel, e depois disso ele decidiu ir pra Coreia, onde ele decidiu foder cada vez mais a vida de todo mundo, caminhando com um peixe podre por aí, atrapalhando a vida dos policial, pegando várias estátuas de temas delicados pro país e fazendo esse tipo de coisa aqui, e no geral sendo um verme e atrapalhando a vida de qualquer trabalhador honesto. E ele atrapalhava tanto a vida de todo mundo lá na Coreia que chegou ao ponto das pessoas terem colocado uma recompensa pra que todo mundo avisasse onde tá o Johnny Somali. E pra que colocar essa recompensa? Para as próprias pessoas irem lá e baterem nele. Mas antes de ir pro vídeo em questão, eu gostaria de falar com você que passa o dia inteiro assistindo vídeo, o dia inteiro usando a internet, jogando algo, ou até assistindo TikTok, ou em rede social mesmo, e chegou a hora de você fazer a sua internet trabalhar pra você usando a Runagain. É um aplicativo para celular, que tem pra tablet e PC também, que vai usar o restinho da sua internet, aquela parte da internet que você nem usa, e você vai ganhar um dinheirinho com isso. E não, a internet não fica lenta de forma nenhuma, porque eu passei a usar e não atrapalha nada. Vocês podem fazer o teste e perceber. E é tipo só um aplicativo que você vai deixar de fundo rodando, não vai travar seu celular ou computador, não vai travar sua internet e você vai ganhar um dinheirinho ali com isso. E não, a Runagain não acessa de forma nenhuma seus dados pessoais. O aplicativo só vai usar a sua conexão para fazer algumas tarefas seguras, tipo estatísticas da web ou verificação de anúncios. E quando vocês baixarem o aplicativo, não se esqueçam de testar o Lucky Pot. É tipo uma roleta diária que você não tem que gastar nada e se você ter muita sorte, você tem a chance de ganhar até $100 lá. Se você quiser ganhar um dinheirinho, clica aqui no link no primeiro comentário fixado e usem o meu código que vocês já vão ganhar $3 bônus lá. E $3 na economia de hoje é bastante dinheiro, né? Lembrando que o aplicativo só começa a funcionar depois que vocês criarem a conta, fazer o cadastro certinho, aí sim ele vai funcionar. Mas não custa nada, não é que você vai ganhar rios de dinheiro com ele, mas você vai estar todo dia ganhando um dinheirinho lá. Então deem uma olhada, vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Valeu! E aí, depois do último vídeo, eu até explico que o Johnny Somali, se ele fosse dado como culpado de todas as acusações, passaria 35 anos preso na Coreia. Só que os julgamentos ainda estão em aberto, tem um monte de coisa pra acontecer ainda, mas a gente para e pensa, pô, ele já tá correndo o risco de passar uns 30 anos preso, provavelmente ele vai baixar a bola agora, né? Não. Porque ele foi banido de quase todas as plataformas da Kik, Twitch, todas as plataformas de streaming do próprio YouTube, mas agora ele tá usando a conta do YouTube de um amigo dele pra postar esse tipo de conteúdo aqui. Man, you racist? You don't like black people? No, I don't want to be. What country are you from? Well, you don't need to tell. You better back up. What's up? Oh, You wanna touch me? oh, You wanna touch me? You wanna go? oh, You're gonna get. You better watch out. oh. You better watch out. I'm from America. You better watch out. Mas obviamente isso não deu certo e mais gente foi atrás dele. E uma coisa que eu comentei no último vídeo era que enquanto o Johnny Somali não tinha tomado ban de todas as plataformas de live, as pessoas iam lá no chat e falavam tipo, pô cara, você vai ficar 30 anos preso, não é melhor você parar com esse tipo de coisa? Mas o Johnny Somali teve a brilhante ideia de fazer esse clipe aqui. Judge, the prosecutor, y'all can suck my causing anxiety by carrying a fish. Tell the judge you can suck my. I'll bring a fish to your mother's house. E eu não sou nenhum especialista em autopreservação, mas eu não sei se é uma boa ideia você mandar um recado pro cara que vai decidir se você vai passar 30 anos preso ou não, falando pra ele chupar o seu pau. Sei lá, o Johnny Somali não parece a flor mais inteligente do jardim. E de todas as pessoas que estavam do lado do Johnny quando ele fazia conteúdo, a única pessoa que ainda tá do lado dele é esse cara aqui, o Hank. E, inclusive, o Johnny Somali tá devendo mais de $30 mil pro Hank, porque o Johnny Somali não tem mais como se sustentar. Ele não tá conseguindo fazer live, ele vendeu toda a dignidade e carisma dele em troca de dinheiro nas lives, em troca de doação de $5, só que agora nem isso ele tem mais. E o que ele tá fazendo no tempo livre dele ultimamente? Ele tá indo em manifestação lá na Coreia anti-imigrante.
E não só isso, como eu falei pra vocês, ele tá usando a conta do YouTube do Hank, aquele amigo dele, pra postar esse tipo de vídeo aqui. So I don't know what's going on. I don't know what's happening. I don't know what's happening. I don't know what's going on. I'm sorry. I don't know what's happening. I don't know. I don't know what's going on. I don't know what's going on. I don't know what's happening. E se vocês não entenderam o que aconteceu, era porque esse clipe aí era de quando ele fazia live e as pessoas doavam dinheiro porque ele tinha a porra de um alto-falante alto pra caralho que ficava tocando um monte de sons desrespeitosos pras pessoas. E vocês devem estar pensando, pô, mas você falou que ele foi banido das lives, como que ele postou esse clipe? Então, porque ele passou a postar no YouTube vários clipes de quando ele ainda fazia live, quando ele não tinha sido banido de tudo. Só que a questão é a seguinte, cara, o Johnny Somali já tá pra ir pro tribunal, já tem um monte de julgamento dele pra ter por aí. A sorte dele é que as contas dele tinham sido banidas, porque senão as pessoas só iam lá pegar mais provas contra ele, porque esse imbecil cometia um monte de crime e transmitia ao vivo, então era muito fácil encontrar provas contra ele, mas ele foi banido, então não tinha mais como irem atrás de outras provas. Só que esse imbecil teve a brilhante ideia de voltar a postar os crimes dele no próprio YouTube. Porque assim, eu entendo que ele vai gastar muito dinheiro com o advogado, eu entendo que ele vai gastar muito dinheiro no processo, e eu entendo que ele quer vender mais ainda a imagem dele em troca de dinheiro. Só que os vídeos não pegam view nenhuma. E vamos ver esses belíssimos vídeos. Primeira vez na Coreia e o caos começa. Menos de 3.000 views. Primeira vez vendo uma mulher negra, menos de 2.000 views. Eu fui abordado por um agente da inteligência coreana, menos de 2.000 views. E aí qual a moral? Ele tá de novo mostrando mais provas pro júri usar contra ele em troca de 40, 50 dólares por mês no YouTube. Mas não é só de clipe antigo que vive o nosso GOAT, porque ele começou a fazer um conteúdo novo, como esse vídeo aqui. Ringtone. Get out. Get out. Oh. Get out. Let me tap my dick, buddy. Oh, let me tap my dick. E basicamente o que aconteceu foi que o motorista do ônibus reconheceu o Johnny Somali e expulsou ele direto. Imagina você ser tão desgraçado que um motorista de ônibus aleatório reconhece você da internet, sabe que você é um filho da puta e te põe pra fora. Esse é o legado do Johnny Somali. E é incrível porque, de novo, ele tá postando mais provas contra ele mesmo. E eu tô muito ansioso porque amanhã vai ter um novo julgamento contra ele e vai ser realmente do caso do Johnny Somali. E eu quero ver como que o juiz vai reagir a esse clipe aqui. Judge, the prosecutor, y'all can suck my causing anxiety by carrying a fish. Tell the judge you can suck my. I'll bring a fish to your mother's house. Outra coisa importante que tá acontecendo é que os próprios fãs do Johnny Somali, as poucas pessoas que ainda estavam do lado dele, estão ficando contra. Como esse cara aqui, que era um fã dele, e agora reagiu assim. Bro, stop being a piece of shit. God damn. Ou seja, ele não tem mais ninguém. Ele não tem absolutamente mais ninguém a não ser o Hank. E outra coisa importante de comentar é que eu falei que do caso do Johnny Somali, o julgamento só vai ser amanhã. Não tem muita atualização desde o meu último vídeo. Só que o Johnny Somali tá participando de um outro julgamento, onde ele tá sendo a vítima, ele e o Hank. E eu já vou explicar melhor essa história pra vocês, mas o que acontece? Teve esse julgamento esse mês, onde o Johnny e o Hank chegaram lá, e algumas pessoas conseguiram entrevistar, digamos assim, conversar com o Johnny, e descobriram qual é o plano dele para escapar da prisão lá na Coreia do Sul. E qual que é o plano dele? Fugir por águas internacionais, fugir pelo oceano. E para onde ele quer fugir? Ou pro Japão ou pra Coreia do Norte. E assim, no Japão ele vai ser preso de novo, porque tem sentença contra ele no Japão que ele só fugiu. E na Coreia do Norte não me parece uma boa ideia. Só que, por algum motivo, o Johnny Somali agora tá com um hiperfoco na Coreia do Norte. Ele começou a participar de manifestação a favor da Coreia do Norte. Ele tá completamente hiperfocado nisso. E aí eu vou mostrar um clipe pra vocês aqui de um promotor lá da Coreia do Sul que vai explicar por que que esse hiperfoco do Johnny Somali na Coreia do Norte vai fazer ele ser preso por mais tempo. North Korea, Kim Jong-un, yeah, you will go to prison for that. Yeah, that's a very strict law in Korea and we still have that law. Ou seja, ele tá tentando fugir pra Coreia do Norte e só tá aumentando o tempo de prisão dele. Mas vocês lembram que eu acabei de comentar que o Johnny Somali agora tá indo pro tribunal como uma vítima? E essa história é muito boa. E de novo, isso é um caso separado do caso do governo da Coreia contra o Johnny Somali. É ele processando outra pessoa. E tudo começou porque é o seguinte, o Johnny Somali começou a perseguir diversas streamers na rua, inclusive essa mulher aqui desse clipe que eu vou mostrar. E nisso, um outro streamer lá da Coreia do Sul, o Youngma, esse aqui, eu não sei se eu tô pronunciando certo, ficou muito puto com essa situação e começou a fazer uma campanha na internet para as pessoas que verem o Johnny Somali na rua, gravarem onde o Johnny Somali tá e mandar pra ele. E foi o que aconteceu, como vocês vão ver nesse clipe aqui.
Tudo isso porque o cara queria realmente resolver com o Johnny Somali na porrada, porque o Johnny Somali é um bosta que tava incomodando a vida de todo mundo. Só que esse cara, o Young Ma, ele não tinha encontrado o Johnny Somali na rua ainda. Então vocês lembram do Hank, esse amigo aqui do Johnny Somali? Então, aconteceu uma parada. Acontece que o Young Ma, esse streamer aqui que tá perseguindo os dois, gravou um vídeo feito por IA, uma deepfake dele mesmo, comendo o Johnny Somali e o Hank. E eu tô falando comendo fudido mesmo. Ele fez uma deepfake de um porcozão comendo os dois, mas isso não foi de graça. Foi tipo uma vingança, porque o próprio Johnny Somali tava fazendo deepfake com outras mulheres lá da Coreia do Sul. E aí tanto o Johnny Somali quanto o Hank estão processando ele por causa dessa deepfake pornográfica. Mas não para por aí, porque esse mês mesmo acontece que o Young Ma finalmente encontrou o Johnny Somali na rua. E enquanto o Young Ma tava fazendo uma live, ele perseguiu o Johnny Somali com um cacetete. Eu vou mostrar pra vocês o clipe do Hank e do Johnny Somali reagindo a essa live do Young Ma. Don't pass. That's a baton. Your young man picked my baton up and chasing me. E cara, isso é muito patético, porque o próprio Johnny Somali gravava um monte de vídeo, tipo, levantava o celular, sei lá, eu tô aqui, eu tô na frente desse shopping, eu quero ver quem vai ter coragem de vir aqui me encontrar pessoalmente. E aí quando alguém tem coragem de ir encontrar ele pessoalmente, ele vai lá e processa a pessoa agindo como se fosse uma vítima. E outra coisa importante, que a gente já falou até agora, e só deu pra descobrir por causa desse processo dele contra o Young Ma, é que o Johnny Somali realmente tá gastando muito dinheiro com advogado, vai gastar muito dinheiro com indenização, tudo vai tirar muito dinheiro dele, e ele não tem mais como ganhar dinheiro, porque ele não tem mais como fazer live, e os vídeos dele no YouTube não dão view nenhuma, porque ninguém gosta do Johnny Somali. O ponto é, o juiz conseguiu saber quanto de dinheiro o Johnny Somali tem na conta. Depois de todas essas merdas que ele fez, depois de vender a dignidade dele, o carisma, vender a reputação dele, vocês querem ver quanto dinheiro o Johnny Somali tem? Ele tem 60 mil won sul-coreano na conta, que equivale a uns 200 reais brasileiros. Ou seja, ele sacrificou tudo, o legado dele na internet é essa coisa patética que a gente já conhece, e agora a troco de 200 reais na conta. Que história de vida mais triste de se ver. E bom, como eu falei, a única atualização relevante que tem é essa do Johnny Somali processando o Young Ma, mas amanhã vai ter outra audiência que vai ser da Coreia do Sul contra o Johnny Somali. E aí vai ser relevante, porque a gente vai saber mais ou menos quantos anos o Johnny Somali pode acabar preso, levando em conta que ele pode ficar até 35 anos preso. Então, com certeza, no final dessa semana ou na semana que vem, eu vou postar outro vídeo aqui atualizando, porque isso vai ser incrível e eu tenho certeza que o Johnny Somali não vai parar de fazer merda e eu vou ter que voltar com esse assunto de novo até o Johnny Somali ser preso. Mas o vídeo foi só esse mesmo. Muito obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo.